Nesse contexto informal também, Cazuza apareceu aonde aí nesse momento dos anos Bom, 80? Cazuza tem uma história que é engraçada. Eu tive uma história com Cazuza quando nós éramos crianças, porque tem esse tio Sandro Moreira, um tio meu que era cronista de futebol, botafoguense doente, que escrevia no Jornal Brasil, tinha uma coluna de futebol, e a tia Léia, a esposa dele, minha prima Sandra Moreira, que era jornalista da Globo, Sandra Moreira da Globo, pá, pá, pá. E a minha mãe me deixava muito na casa do meu tio Sandro para brincar com a Sandra, e o Cazuza morava na porta da frente. João Araújo e Lucinha moravam do lado desse meu tio, e o Cazuza vinha brincar com a gente. E a gente era os comunistinhas, que eles diziam. Eles dividem tudo, é tudo igual, olha lá. Não pode um mais do que o outro. Se tem um brinquedo para esse, tem que ter um brinquedo para esse. Então a gente era os comunistinhas, assim. E aí, nessa história, a gente ficou muito amigo, né, pá? Mas sumiu. Anos depois, quando eu já estava na banda do Caetano, fui pegar o secretário de Caetano, se chamava Bineco, fui pegar uma passagem de ponte aérea, um show extra que teve, que o escritório estava fechado, fim de semana, passa na casa do Bineco, passa lá por volta de 9 da manhã, pega a passagem e vai para o Santos Dumont, que era a ponte aérea. Aí chego na casa de Bineco para pegar a passagem, aí olho e falo assim, Cazuza? Aí ele, Zé Luiz? Aí a gente... Porra, mas isso a gente já tinha 22 anos, entendeu? O Cazuza já era o Cazuza ou ele ainda era... Ainda não era o Cazuza. Tava crescendo, né? Ele era A&R da Som Livre. O Cazuza foi o... Trabalhou de A&R da Som Livre. Trabalhou eu não sabia, que bicho. Então foi essa época. Barão, então era isso, tipo... assim? Foi antes do Barão. Porque quando ele lançou o primeiro disco, eu já gravei com eles. Inclusive, eu participei do Rock in Rio, do primeiro Rock in Rio. Irado. Com o Barão. E tem um lance que eu adoraria citar, que é o seguinte. No dia... A gente tocou no primeiro dia, né? Não foi no primeiro dia, mas foi no dia que o Tancredo foi oficialmente declarado o presidente. Aí o Sérgio Chapelin fala, hoje, um dia de democracia e rock and roll no Brasil. Tancredo Neves, o primeiro presidente eleito pela democracia brasileira depois da ditadura militar, e o Rock in Rio. Aí aparece eu enrolado na bandeira brasileira, tocando o hino nacional, que eles me pediram. Pô, que demais. Toca o hino nacional, você pode tocar o hino nacional? Aí eu toquei o hino nacional. E de noite o Nelson Motta, na abertura, enquanto a gente não entrava, o Nelson Motta escrevendo o Barão Vermelho, ele falou, né? Hoje o saxofonista convidado à participação especial, Zé Luiz, ele até falou, um dos maiores instrumentistas brasileiros, e ele diz isso no livro do Nelson Motta, naquele disco, o livro dele, não me lembro. Noites Tropicais, né? Noites Tropicais. Noites Tropicais. Ele menciona, fala, aí chegou o Zé Luiz, Lobão, inclusive Zé Luiz, um dos maiores instrumentistas brasileiros. Aí ele menciona, aí dá na tela cortado, pequenininho, com um palco no fundo, né? Ele aparece eu tocando o hino nacional. Aí ele fala, ele hoje é convidado especial do Barão Vermelho. Não falava Cazuza ainda, né? Aí eu fiz essa participação, que foi super legal. Logo depois fizemos um outro álbum e o Cazuza começou com essa história. Ele falava para mim que a gente ficou amigo aí. A gente era vizinho, morava na Gávea, ia pra praia junto, fazia festinha junto. E ele falou para mim, tô querendo fazer uma carreira solo, blá, blá, blá. E me convidou. Também tinha muita generosidade, assim. O Cazuza às vezes era meio Mr. Jack, como é que é? Dr. Jack ou Mr. Hyde. Ele era super, sério, pá. Mas às vezes tomava um Scott e ficava bravo, assim. É referência do Médico e o Monstro, né? Isso. O Médico e o Monstro. Só pra, perfeito. Exato. Dr. Jack é o médico, Mr. Hyde é o monstro. E ele tinha essa coisa, mas comigo sempre foi uma fineza. E falou uma coisa uma vez pra mim, falou, ainda bem que você não é homossexual, senão talvez a gente já tivesse transado e um não respeitasse mais o outro. E a gente é amigo pra sempre, né? E eu digo a você, por exemplo, tenho muito orgulho de dizer isso, eu dei a ele de presente uma cópia do livro Flores do Mal, do Charles Baudelaire, que mudou a vida de poeta dele. Eu falei, cara, vou te dar isso, tem que ler, porque, sabe, iluminismo, decadência, porra, é uma coisa que você tem que ver a cara da gente, blá, blá, blá. E depois, quando ele já estava doente,
eu falei para ele, tu já leu a balada do Hotel Esplanada, do Oswald de Andrade? Aí ele, não, aí o Esplanada, o hotel, o Beija-Flor no elevador, Segredos de Liquidificador, ele pegou para fazer codinome Beija-Flor, entendeu? Mentira. E ele falava para mim, nunca teve esse... oficialmente isso, mas estou te falando aqui porque foi uma coisa que aconteceu. E aconteceu também uma coisa linda uma vez, porque não era para acontecer, a gente fazendo Chico e Caetano, e ele veio, e o Nelson Cavaquinho, ele queria aprender essa música, Luz Negra, e o Tony Costa, a gente foi para o camarim do Chico, que era o único lugar que tinha um violão de verdade, porque estava todo mundo tocando com aqueles violão Gibson sólido, lembra disso? De nylon. O show, daquele show que até teve um disco depois, que é Chico e Caetano juntos e ao vivo, ou não, é Chico e Caetano na Globo, anos 80. Tá, era uma apresentação. Teve 2 discos, inclusive. Tá. Não era uma apresentação, foram 12 episódios que a gente fez na televisão, inclusive teve convidados internacionais, Astor Piazzolla, Tito Valdez, Willy Colon, teve muita gente, o Tom Jobim, né? E teve pessoas mais pop, teve Elza Soares, que cantou língua com Caetano, teve Mercedes Sosa, Milton Nascimento. Foi uma parada. Recentemente teve na Globoplay um bocado. Mas aí o Cazuza aprendeu a música e o Talma viu a gente tocando aquilo e falou pro Jodelli lá, porra, vamos botar isso agora. E o Jodelli falou, o palco já está montado para o que vinha. Aí ele falou, não, bota o Cazuza sentado ali no degrau, no chão mesmo, eles dois sentados do lado, e tem essa apresentação da gente tocando Luz Negra, linda, cara. Eu tocando soprano, o Tony Costa tocando violão e o Cazuza cantando. E em todos os discos solo do Cazuza, ele me, assim, agraciou com uma composição. Falava, cara, vamos fazer uma música. E a gente fazia. Então, a gente fez várias músicas, mas tiveram 3 que foram Cúmplice, Quarta-feira e Obrigado por Ter Se Mandado, que inclusive a Cássia Eller gravou. Teve muita gente, Mara Maravilha gravou Cúmplice. Teve uma opção de gente que gravou. E agora, uma das... acho que a 10ª música mais executada do repertório do Cazuza é Obrigado por Ter Se Mandado. Talvez por tenha sido obscura, etc. Demais.